Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma dose de fé da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. É interessante essa passagem bíblica. Nós sabemos que os milagres que Jesus realizou enquanto ele estava aqui na terra foram tão grandes, e esses milagres, eles eram tão numerosos, que o apóstolo João chega a dizer que não caberia nos livros do mundo tudo o que Jesus fez. Mas nós olhamos aqui para histórias como Jesus curando paralítico, nós olhamos para histórias de Jesus dando vista aos cegos, Jesus dando vista para cego de nascença, que não tinha nem como, não tinha, tinha uma deformidade ali nos olhos, não tinha possibilidade, mas Jesus faz, Jesus cria, aí ele traz à existência aquilo que não existe. Por que Deus tem tanto poder assim sobre enfermidades e doenças? Porque quando ele libera sobre nós o seu poder, qualquer enfermidade, qualquer parte do corpo, qualquer enfermidade tem que sair e a saúde da pessoa ela é restaurada. Porque ele tem poder para isso. Porque ele nos criou, ele nos fez. Do nada, Deus fez tudo. Deus criou esse mundo que existe. Do nada, Deus fez você do pó da terra. Você acredita nisso? Deus criou você do pó da terra. Olha para o chão aí, em algum lugar que tem terra. E imagina aquele monte de terra. Deus fez você do pó da terra. Não, Poliana, eu vim da barriga da minha mãe. Mas a nossa origem é pó. Nós viemos do pó. O nosso ancestral, o primeiro homem, o primeiro ser humano que existiu na terra foi feito do pó da terra. Dali a nossa matéria é a terra. Para Deus nada é impossível. E é interessante que nós lemos nas histórias bíblicas, me parece que esse milagre aqui da febre é o milagre mais leve, né? Mais light. Porque para Jesus não importa se é uma perna que não se movimenta, para Jesus não importa se é olhos que não veem, para Jesus não importa se é uma coluna toda torta, quebrada, para Jesus não importa se é um braço que não funciona mais, para Jesus não importa se é lepra, se é uma doença que tomou o corpo da pessoa, para ele não importa se é um câncer, se é um problema externo, interno, ele não importa. A gravidade de Deus não olha e Deus não fica surpreso com as enfermidades que assolam a terra. Hoje, se você for nas redes sociais, nós vamos encontrar milhares de pessoas com diversos tipos de doenças, com diversos tipos de enfermidade. Infelizmente, a enfermidade, ela faz parte, ela veio a fazer parte da vida do ser humano por causa da semente do pecado. A semente do pecado, a atitude, o pecado de Adão, ele trouxe morte para nós, ele trouxe morte para a raça humana. Então as enfermidades, elas são resultado do pecado, elas são resultado do afastamento, elas são resultado, né, do afastamento do homem de Deus. E Jesus, é interessante, mas Poliana, eu sirvo a Deus, eu estou doente, na Bíblia fala de casos de homens de Deus que ficaram doentes, mas a Bíblia também vai nos dizer que Jesus levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. Não teve uma doença que Jesus estava ali presente e que ele disse, não, essa pessoa não vai ser curada porque ela tem que aprender com essa doença. Não teve, gente. Quando perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença, Jesus, quem foi que pecou? Foi o pai, a mãe ou foi ele? Quem pecou da família para ele nascer cego? Jesus falou, não, nem ele, nem o pai, nem a mãe, ninguém pecou. Isso é para manifestar a glória de Deus. Aí Jesus faz lodo lá, né, com saliva e coloca nos olhos daquele cego de nascença que não tinha ali, talvez ele não tinha nenhum globo, né, ocular, ele não tinha. E aí diz a palavra de Deus que
ele começou a ver, Deus criou o olho, Jesus criou para ele tinha uma deficiência. E deficiências, essas deformidades genéticas, muitas vezes acontecem por causa de mistura, né, gente? Nós somos uma mistura de raças, aí uma mistura, aí mistura uma genética de um, genética de outro, e acaba que acontecem essas coisas. Mas é interessante nós entendermos na palavra de Deus que não importa o tamanho da doença, seja uma dor de cabeça, seja uma febre, seja um câncer, seja qual for a enfermidade, Jesus tem poder para curar. Lá em Marcos, capítulo 2, vai nos contar uma história de um paralítico que ele foi levado à presença de Jesus de maneira inusitada, de maneira diferente, por 4 amigos. Ele tinha 4 amigos, 4 homens. Para mim é amigo, porque para passar essa vergonha, né, tem que ser amigo mesmo. Ele tinha 4 amigos que abriram um buraco no telhado de uma casa que não era deles. Jesus estava dentro de uma casa, ministrando, falando de Deus e comendo também junto ali com as pessoas, numa refeição. E de repente alguém começa a abrir um buraco no telhado da casa onde Jesus estava. Por que eles abriram um telhado na casa, naquela casa? Porque não tinha espaço para entrar pela porta. Estava tão abarrotado de gente, estava tão lotado aquele lugar, havia um alvoroço tão grande que todo mundo estava faminto e desesperado querendo um milagre. Então, quando todo mundo está com fome, ninguém pensa, o outro está com mais fome do que eu, o outro precisa mais do que eu. Não, quando todo mundo está desesperado querendo um milagre, ninguém pensa no outro, cada um tá ali, cada um por si, né? Mas esses 4 homens, eles estavam pensando naquele amigo paralítico. E o milagre para aquele homem era uma coisa que tão urgente, eles não podiam esperar. Não é agora ou nunca, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o nosso amigo lá no meio, lá para Jesus curar ele. E eu creio, e a atitude deles foi uma atitude de muita fé. Marcos 2, diz a palavra, a partir do versículo 1. E aí diz a palavra de Deus que eles abriram o telhado e desceram aquele paralítico no meio da sala onde Jesus estava. E diz a palavra de Deus que quando Jesus viu a fé que eles tinham, não era só o paralítico. Jesus viu a fé que aqueles homens tinham. Aquele paralítico foi curado, não foi só por causa da fé dele, não. Foi uma fé em conjunto. Foi uma fé que fez com que aquele homem fosse curado. A fé daqueles 4 amigos que levaram, eles não estavam doentes, eles não estavam enfermos, mas eles tinham alguém querido, alguém amado, que estava paralítico. E eles fizeram um buraco naquele telhado, não se importando nem com o dono da casa, não se importando com xingamentos, não se importando com as barreiras, porque na verdade a barreira deles era a multidão, e eles não se importaram com isso. Eles foram pro telhado e falaram assim, é hoje que você vai andar, cara. Hoje Deus vai mudar a sua vida. Hoje Jesus vai mudar você, Jesus vai curar você. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, nós acreditamos, nós vamos ajudar você a alcançar esse milagre. Nós vamos ajudar você a ser diferente, nós vamos ajudar você a viver uma nova vida, uma nova história. Nós vamos ajudar você a viver um milagre. E aqueles 4 homens, eles desceram aquele paralítico. E quando Jesus viu a fé deles, ele disse ao paralítico, meu filho, os teus pecados são perdoados. E aí depois, Jesus foi criticado porque haviam mestres da lei ali naquele lugar. E diz a palavra de Deus, Jesus disse, então o que é mais fácil dizer? Seus pecados são perdoados ou levanta e anda? E aí Jesus diz para eles, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para poder perdoar pecados na terra. E aí Jesus voltou-se ao paralítico e disse, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. E todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus. Aquele homem chegou carregado, mas saiu andando. Aquele homem foi levado ali e somou-se à fé dos seus amigos. Ele foi ali pela fé dos seus amigos, carregado com a fé dos seus amigos. E ele saiu andando, carregando a própria cama. E o que eu quero dizer para você com essa palavra, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Meu querido, minha querida, não tem motivo para você aceitar a enfermidade na sua vida e na sua família. Não tem motivo. Sabe por que não tem motivos? Porque não teve um lugar que Jesus chegou para realizar milagres. Lugar onde havia fé.
e que alguma pessoa ficou para trás sem ser curada. Jesus curou todas as enfermidades. O único registro nos evangelhos, o único registro que Jesus não pôde fazer milagres, muitos milagres que ele fez impondo as mãos, mas o único lugar que ele não pôde fazer milagres foi na sua cidade natal, por causa da incredulidade daquele povo. Deus só não faz milagres aonde existe incredulidade, mas aonde existe fé, existe milagre. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Muitas vezes não recebemos, é porque eu não consigo olhar na Bíblia e ver diferente. Eu não consigo olhar na Bíblia e ver diferente. Nós precisamos crer, porque não houve um lugar onde Jesus pisou os seus pés. Não houve pessoa enferma, endemoniada. Não houve pessoas. Jesus não se contentou nem com uma febrezinha, gente. Ele chega na casa de Pedro, a sogra do Pedro está ali, ela está ali encostada, né, na cama, está ali para baixo, porque ela estava com febre. E Jesus, nem diante da febre, Jesus podia falar, é só febre, né? Febre é comum, febre passa, febre é normal, não tem problema, é só uma febrezinha, né? O meu negócio é curar, é paralítico, o meu negócio é curar cego, o meu negócio é curar, doença pesada, né? É doença de morte, meu negócio é curar doença de morte. Na hora que a pessoa estiver morrendo, tiver mais jeito, eu curo. Não, Jesus curou a sogra de Pedro daquela febre, porque qualquer enfermidade, quando ela está diante de Jesus, quando ela é apresentada para Jesus, qualquer pessoa enferma, ou se você tem alguém enfermo, muito querido da sua família, se você tiver fé e levar essa pessoa a Jesus com fé, nenhuma doença resiste, porque Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Então nós precisamos crer. O que eu preciso fazer? Crer, mas é crer sem duvidar. É crer mesmo, é saber que Jesus tomou o seu lugar de doente, é saber que não importa qual doença você tem, não se conforme com ela. Se Jesus ele levou a sua enfermidade, por que você ainda vai continuar carregando essa enfermidade? Por que você vai se acostumar com essa enfermidade? Seja uma doença para a morte, ou seja, qual for o tipo de doença, saiba que Jesus ficou doente para você ficar curado. Nenhuma doença resiste ao poder de Jesus. Então, o que admirou Jesus? O que fez Jesus curar o paralítico? Que foi descido ali pelos seus 4 amigos? A fé. A fé daqueles homens fez com que o milagre acontecesse. Talvez você tenha alguém querido que está passando por uma luta, um momento de enfermidade, um momento terrível de enfermidade, talvez até uma enfermidade para a morte. Se você crer, se você conduzir essa pessoa, se você levar essa pessoa com o seu coração crendo que Deus vai fazer o milagre, crendo sem duvidar, o milagre vai acontecer, porque a enfermidade tem que se prostrar diante de Jesus. Nesse momento eu quero fazer uma oração de cura, eu quero fazer uma oração de fé, e aonde quer que você esteja, se você estiver passando por uma enfermidade, ou se você conhece alguém da sua família, alguém querido seu, está passando por uma enfermidade, se você, no nome de Jesus, colocar a sua fé em Jesus Cristo, não é em mim não, gente, eu sou só uma pessoa, eu sou só uma irmã, mas se você juntar a sua fé com a minha fé e nós orarmos juntos agora, eu tenho certeza, Deus vai liberar uma unção de cura aqui agora. Deus vai liberar nesse rádio aqui uma unção de cura e pessoas vão mandar mensagem aqui para mim depois, testemunhando o milagre de Jesus, porque Jesus cura, Ele está presente e essa palavra veio como um divisor de águas para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa cura, porque aonde Jesus está, existe milagre, existe cura. Então eu convido você a unir a sua fé comigo agora. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra, essa palavra poderosa, essa palavra que nos ensina, que nos encoraja a crer que não existe enfermidade que possa se manter de pé diante de Ti, pois o Senhor disse aos discípulos e disse para nós, vão, curem os enfermos, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos deu esse poder. O Senhor disse também, expulsem os demônios. O Senhor disse, Senhor, para fazermos milagres, pois o Senhor disse que faríamos coisas iguais às que o Senhor fez e faríamos maiores. E no nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, eu dou uma ordem a
toda enfermidade na vida da Zilda. Lúpus, eu te dou uma ordem, solta o corpo da Zilda agora, que haja cura total do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus, agora que essa enfermidade caia por terra. Não precisa, Senhor, de tantas palavras, de muitas palavras, porque Jesus apenas dizia algumas palavras, poucas palavras, e as pessoas eram curadas. E é no teu nome que eu libero cura sobre a vida dos ouvintes, que nesse momento estão diante desse rádio, crendo, Deus, no poder da oração. No nome de Jesus, que haja cura na coluna da amiga da Sofia, que no nome de Jesus toda atrofia, toda enfermidade na coluna caia por terra agora, toda dor de cabeça, toda febre, todo problema nos rins, todo câncer, em nome de Jesus, câncer, eu te dou uma ordem agora, em nome de Jesus, solte esse corpo, solta essa vida agora, que haja cura no nome de Jesus na mente, que haja cura no nome de Jesus nos olhos, que haja cura no nome de Jesus agora nos rins, nas pernas, que toda diabetes caia por terra, que todo colesterol alto caia por terra, que toda pressão alta caia por terra agora, que no nome de Jesus todas as enfermidades que estão sobre a vida dos teus filhos que nesse momento oram comigo, que batam em retirada, que todo espírito maligno que tem tomado posse dessa vida também solte agora, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor, aonde a minha voz alcance, que o Senhor libere agora, Senhor, cura sobre a vida deste homem, dessa mulher, dessa criança, aonde a minha voz estiver chegando, que haja cura no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.